Mais um estudo do Livro dos Espíritos e, como sempre, a gente começa com a nossa leitura do livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz. Estamos no capítulo 37, em matéria afetiva. Sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre a normalidade e a anormalidade nas questões afetivas de sentido profundo. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange o sofrimento do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor, em sua existência, será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege o destino. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. E agora a gente vai para a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos elevar o nosso pensamento aos céus. A Deus Pai misericordioso, a nossa Mãe querida, Nossa Senhora, a nosso Senhor Jesus Cristo, a José Grosso, os espíritos amigos benfeitores, e agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que fazemos. Somos gratos por toda a nossa vida em nossa casa de oração. Agradecemos, Pai, por esses momentos, por essa dádiva, por essas compreensões que temos tido do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos muito gratos, Senhor, por tudo que temos, por tudo que o Senhor tem nos dado e por toda a glória e toda a nossa felicidade que nos valoriza, nos engrandece a cada dia mais. E conte sempre conosco, aonde nós não soubermos ou não entendermos, nos direcione, por favor. Gratidão eterna, Pai. Obrigado. Minhas amigas, meus amigos, hoje iniciaremos o capítulo 4 da segunda parte de O Livro dos Espíritos, intitulado Da Pluralidade das Existências, na questão 166. E aí Allan Kardec questiona: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Respondem os espíritos sofrendo a prova de uma nova existência. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito, 166A, depurando-se
a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. 166b. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. 166c. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. E aqui vamos iniciar algumas análises profundas do pensamento espírita e também das questões postas. A primeira delas é retomar o olhar filosófico do pensamento espírita sobre o ser espírito numa perspectiva ontológica, ou seja, na essência do próprio ser espiritual. E nessa perspectiva, o espírito ele é imortal. O espírito imortal, ele, uma vez criado por Deus, não deixa de existir. E sempre será espírito. Nem será matéria e nem será Deus, dentro dessa tríade ontológica existente, onde essa tríade de seres que existem constituem-se em Deus, Espírito e matéria. Ontologicamente, o espírito é estudado pela doutrina espírita. Mas se nós analisarmos bem a obra, o que é o espiritismo, quando Allan Kardec conceitua o espiritismo como ciência, ele diz que o espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e a destinação dos espíritos. Ora, da origem à destinação há um caminho. Da origem ao destino há um processo. Isso quer dizer que, além de estudar o espírito em si mesmo, ele estuda esse processo. E esse processo, ele é eminentemente existencial. Portanto, o espiritismo analisa o espírito numa perspectiva ontológica, como um elemento geral do universo, mas também estuda o espírito em seu progresso. E estudando em seu progresso, ele também se dedica ao existencialismo, ou seja, o espírito expresso na existência. Filosoficamente, a existência é a forma como a essência se expressa. Isso é existência. Então, o espírito como essência, ele sempre é espírito, não precisa de adjetivo. O espírito como existência pode estar imperfeito, mas ele não é, ele está. Pela lei inexorável do progresso, um dia ele se tornará um bom espírito. Pela lei inexorável do progresso, um dia ele se tornará um espírito puro. Da sua origem à sua destinação, a existência lhe permite chegar a esse estágio final de pulcritude, de pureza. Então, o espiritismo estudará o espírito como ser, mas também o espírito em suas múltiplas expressões, em suas múltiplas existências. Para ficar mais fácil de exemplificar, o Roberto é espírito, nós não temos dúvida. Mas o Roberto também é uma expressão existencial do espírito. Hoje é Roberto, numa perspectiva reencarnatória, ontem pode ter sido João.
Na próxima encarnação pode ser José. Mas eu posso analisar a existência em perspectivas menores. Eu poderia dizer, o Roberto, ele não é mais o mesmo antes de conhecer a doutrina espírita. Eu criei uma nova perspectiva existencial. O Roberto, antes de conhecer o espiritismo, é diferente do Roberto depois de conhecer o pensamento espírita. Eu posso também dividir a existência do Roberto em o Roberto antes de casar, o Roberto depois de casar, o Roberto antes de ter filho, o Roberto depois de ter filho. A filosofia iria mais além, o Roberto hoje e o Roberto amanhã. Já não é o mesmo Roberto, já é uma outra existência. Paulo dizia, todas as noites eu morro e todas as manhãs eu renasço. Isso quer dizer que amanhã há um novo Paulo, já não é o mesmo. A filosofia socrática diria, ninguém banha duas vezes nas águas de um mesmo rio. Primeiro, porque as águas já não são as mesmas. Segundo, quem banha também já não é o mesmo. Nós estamos em um contínuo devir, em uma contínua transformação, dia a dia. Portanto, o existencialismo faz parte da perspectiva do progresso do espírito. Sempre há uma existência nova. Os judeus levavam isso a uma gravidade tal que eles estabeleciam marcos de transformação ao ponto de mudar de nome. Ao ponto de mudar de nome. Então, quem um dia foi Simão, no outro dia pode ser Pedro. Quem um dia foi Gesiel, em outro dia pode ser Estevão. Quem um dia foi Saulo, em outro dia pode ser Paulo. Para marcar elementos importantes ou marcos importantes das transformações existenciais. Mas aí a doutrina espírita vai mais além. Ela vai perceber que nós não temos apenas existências físicas e muitas existências dentro da existência física. O Snand de criança é diferente do Snand adulto. Os interesses dele são diferentes. Mas quando o Snand desencarna, eu me deparo com uma nova existência. Não mais existência física, a existência espiritual. Mas, Fábio, quando nós vamos para o mundo espiritual, também vivemos uma existência, se estamos em transformação, estamos existindo. Porque a existência é a forma como a essência se expressa. André Luiz, no mundo espiritual, vive uma existência. Quando ele reencarnar e desencarnar de novo, ele terá uma nova existência espiritual, com mais conhecimento no mundo espiritual do que tinha, entre as duas encarnações em que atravessa. Portanto, a percepção de existência, ela é muito profunda e ampla. Entretanto, falhavam os existencialistas no século XIX, quando acreditavam que tudo era existência e que na vida não existia essência, não havia essência. Também aqueles que apenas acreditavam em essência e se colocavam contra o existencialismo também se equivocavam. Mas, na verdade, essência e existência são duas expressões filosóficas que se dialogam. E nesse buscar da essência, existencialmente nós mergulhamos dentro de nós mesmos. O que Snand conhece muitas vezes é parte da personalidade. E o que é personalidade numa perspectiva existencial? A palavra persona é uma palavra grega
que, segundo Carl Gustav Jung, na obra em uma de suas obras, O Eu e o Inconsciente, tratava-se das máscaras utilizadas no teatro grego. Então, a persona era máscara e íamos para o teatro nos apresentar. E se teve a ideia, então, de trazer para a psicologia e mesmo a filosofia a expressão personalidade, ou esse sufixo ad significa estado de. Lealdade é estado de ser leal. Personalidade é o estado de viver um personagem ou uma personagem. Isso é personalidade. Eu sei que aquela personagem tem barba branca, tem 1,64 m, os espíritos me disseram, tem um cabelo penteado, lá não sei o quê. Essa personalidade tem o nome de Snand. Então, a personalidade é um conjunto de elementos que identificam essa expressão existencial. Isso é personalidade. Se eu estudar direito, eu vou perceber que nome é um direito da personalidade. A imagem é um direito da personalidade. Porque faz parte da máscara. Agora imaginem eu me identificar tanto com a máscara ao ponto de, no processo de autoconhecimento, tentar descobrir não só quem eu sou, mas o que sou. Porque quem sempre será uma existência. Ainda não é o que sou. Ainda não é a essência. E eu vou mergulhando e encontrando máscaras, encontrando cascas de uma mesma cebola para buscar a essência. A palavra utilizada pelos espíritos é muito interessante, depurar-se. É buscar tanto a essência da pureza, onde tudo aquilo que faz parte do acessório e não da essência vai se desmanchando. E eu vou perdendo. Ao ponto de um dia eu precisar quase de nada de persona e praticamente a minha expressão toda se torna essência, como é o caso do Cristo. Seria, na perspectiva junguiana, o processo de individuação. Quando a gente amplia o processo de individuação numa perspectiva apresentada por Joana de Ângeles, esse processo de individuação não se dá em uma encarnação. Ela se dá em múltiplas encarnações. Até eu não me ver mais como um indivíduo que é existência, mas eu me ver como realmente sou. A essência divina. A expressão divina que saiu do alfa e agora retorna ao ômega. Retorna de onde veio para se confundir, sem se confundir com o próprio Criador. Eu e o Pai somos um. Então esse é o processo, da origem à destinação. Olha que profundidade no próprio conceito que Kardec apresenta da ciência espírita. É a ciência que estuda a origem, a natureza e a destinação do espírito. E quando então percebo isso, essa pergunta se torna profunda. A questão 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição? Ou seja, olha a palavra, perfeição. Ela tem um prefixo per, que significa totalidade. Quando eu falo de perímetro, eu tenho uma metragem total de uma determinada área.
quando eu falo perfeição, eu tenho a feição total de alguma coisa. Nós estamos no processo de construção. Eu estou me fazendo. Mas quando eu termino completamente de fazer, aquilo que eu fazia está agora perfeito, total. Esse é o prefixo. Então, como pode a alma que não alcançou a perfeição, ou seja, ainda não se fez por completo, durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Então, Kardec, na pergunta, ele já tem a clareza de que o espírito busca pureza. Ele busca a perfeição. Para ele não há dúvidas, ele quer saber como. Para ele isso é claro. Então os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Então parece que o processo evolutivo é um processo existencial. Isso quer dizer o quê? Que o espírito é o mesmo, mas em um momento ele foi o Saulo, perseguidor de cristãos. Em outro momento, ele é o cristão, levando a palavra do Cristo aos gentios. É o mesmo espírito, ontologicamente falando. Existencialmente, Paulo já não é Saulo. Percebem a beleza da distinção ontológica e existencial? Caminham lado a lado. Talvez caminham uma dentro da outra. Talvez não seja nem do lado, é dentro. E, em seguida, eles dizem que, depurando-se, a alma experimenta uma transformação. Isso quer dizer que à medida que eu caminho em direção à pureza, opera em mim transformações. Eu vou me transformando. Mas essa transformação depende da prova de uma vida corporal. Depende da reencarnação. Por quê? E aí é interessante filosofar sobre isso. Aqui tudo indica essa alternância entre existências físicas e existências espirituais auxiliam a reflexão sobre o plano quanto à destinação, o planejamento do processo de transformação e de purificação. Ela auxilia também uma certa ruptura entre um modelo que muitas vezes estava equivocado para replanejamentos. Todo mundo que estuda em administração, planejamento estratégico, sabe que todo planejamento estrategicamente precisa comportar possibilidades de mudanças, possibilidades de replanejar. Então planejei de uma forma e dessa forma não deu certo. Eu não consegui me adequar direitinho a isso. Desencarno. O que é que vai acontecer no mundo espiritual? Eu vou me deparar com os erros que eu pratiquei. Eu vou verificar onde é que eu falhei no plano. E eu vou replanejar. Eu já vi que esse corpo perfeito não me ajudou muito. É melhor procurar um com defeitozinho de fábrica. De repente, esse novo plano pode me ajudar. Essa nova forma de adequação, ela pode me ser útil nessa nova perspectiva. Nessa eu fui médico, me enrolei um pouco. Talvez é bom dar uma paradinha naquilo. E nessa outra, talvez me dedicar à educação como professor. De forma muito simples. E então, as reencarnações vão nos permitindo nessa alternância. Planejamentos, replanejamentos.
análise de pontos fracos, de pontos fortes. E então a gente vai fazendo o caminhar dessa depuração em busca da perfeição. E então a alma vai contando nessa perspectiva múltiplas existências. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais existências ela tem, mais velha ela é. Quanto menos existências, mais nova ela é. Isso vai me fazer também perceber que maturidade não está relacionada à idade física. Eu posso ter uma pessoa de 80 anos que é um espírito mais novo, tem bem menos experiências existenciais. Eu posso ter outro de tenra idade, é um espírito muito velho, com muitas experiências existenciais. Imaginem, por exemplo, vocês vão encontrar meninos de 18, 20, 21, 22, 24 anos, que querem aproveitar para curtir a vida, que querem estar com os colegas para andar de bicicleta, jogar bola, empinar pipa. Agora imaginem um rapaz de 24 anos que decide, aos 24 anos, abrir uma instituição para acolher pessoas em situação de rua. Edivaldo Pereira Franco, um espírito velho. É muita maturidade para um menino. Um menino. E ao longo dessa existência vai adotando crianças. Enquanto a grande maioria, na média de idade, na perspectiva de aproveitar a vida, quer gozar o máximo o que a vitalidade do corpo pode lhe oferecer. Isso é a perspectiva de um espírito jovem e de um espírito velho. Mas alguns são tão jovens que a maturidade vai chegar só em outras existências. Eu me recordo de certa vez, na cidade de Bacabal, caminhando com uma tia, primas, um senhor de seus 60 e tantos anos, nos olha, eu era meninote, e assovia para minha prima, fio-fio. A minha tia fica, obviamente, revoltada. Seu velho, depravado. Vamos ver, dessa idade, tomando gosto com uma menina de 15 anos. E de repente eu filosofei e disse assim, mas tia, ele provavelmente tem a mesma idade dela. O corpo é de 60, a cabeça deve ser de 15. Assim como a gente acha os meninos de 20 com a cabeça de 10. A gente acha os de 50 com a cabeça de 15. Porque a maturidade não está ligada à idade. A maturidade é da alma, não é do corpo. É o espírito que amadurece, é o espírito que se depura, é o espírito que se aperfeiçoa. E ele vai se esforçando para isso, mais ou menos. Tem uns que precisam de uma ajuda externa para se esforçar. Tem outros que utilizam-se de uma ajuda interna. Interiormente decidem se transformar, outros não. Outros precisam tanto de ajuda externa que eles quase dizem, tu poderias me vigiar? Olha a ajuda externa. Eu não dou conta de me vigiar. Eu preciso de ajuda externa. E nós vamos analisar ainda nessas questões. E nisso, os espíritos, eles nos mostram
que qualquer ideia que trazem de uma única existência é uma ideia de ignorância. E muitas religiões no Ocidente trazem a ideia de uma única existência ou da unicidade das existências. O que Allan Kardec analisa com profundidade é um livro dos Espíritos, demonstrando que não há nem lógica e nem justiça na unicidade das existências. Lógica porque nós não conseguiríamos explicar como um Amadeus Wolfgang Mozart poderia trazer conhecimento de música aos 4 anos de idade. Onde a explicação disso? E nem justiça. Porque se ele fosse criado no momento do nascimento, Deus seria injusto. Porque deu a ele todo o conhecimento de música e para mim não deu nada. Eu sou um completo desafinado. Por que ele é mais simpático do que eu? Porque Stephen Hawking foi um grande astrofísico e os seus biógrafos dizem que ele estudava bem menos do que os seus colegas. Na Universidade de Oxford, quase não se esforçava. Se Deus é justo, ele aprendeu isso em algum lugar. Se não foi naquela existência, só pode ter sido em alguma pretérita. Então a unicidade existencial, ela não só é difícil de compreender numa perspectiva lógica, como ela seria injusta. E a premissa básica das religiões é de que Deus é soberanamente justo e bom. Mais adiante, na questão 67, Allan Kardec pergunta qual o fim objetivado com a reencarnação. Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? É interessante analisar a etimologia da palavra expiação. Porque o termo ex dá uma ideia de algo que é externo. E o radical dá a ideia de pureza. Imaginem você buscar a pureza por elementos exteriores, ou você buscar uma autotransformação com elementos exteriores. E é mais ou menos isso. Na Idade Média, esses elementos externos eram vistos na perspectiva dos rituais, e em outros momentos, principalmente na história da Igreja, pelas penitências. Então, o elemento externo, chicote, do qual eu vou me macerar, vai me ajudar nessa purificação. Um elemento externo. Expiação. E às vezes é isso, eu reencarno no meio, onde os elementos externos me ajudam na depuração. Aí aparece um filho aqui, outro ali, dizendo assim: nasci na família errada, queria que meu pai fosse fulano, minha mãe fosse Beltrano, mas tu tem um pai e a mãe que merece. É o elemento externo da depuração. É esse que tu precisas. Ah, mas o meu pai não é parceiro. Tu não está precisando agora de um parceiro. Tu está precisando de alguém que te oriente, ainda que isso te faça sofrer. Porque o sofrimento ele passa pela perspectiva. Para o ocioso, lavar louça é um sofrimento. Para o trabalhador, não é. É uma alegria servir. Ao ponto de os espíritos falarem que o trabalho, ao abordarem a lei do trabalho,
no nosso nível evolutivo, é uma expiação. E tem muita gente espiando por aí, e quem não está procurando. Porque o desemprego é complicado. Eu queria espiar naquela empresa ali. Então, é necessário perceber que as nossas relações, que a própria natureza da matéria orgânica que se transforma nos trazendo doenças, são elementos externos que vão nos chamar a atenção. E de repente, nesses elementos externos, Emmanuel aparece e nos diz, muitas vezes, apenas a paralisia ensina o valor do movimento. Olha um elemento externo, me ensinando o valor do movimento pela paralisia. A doença, o desemprego, a lágrima, o abandono, as dificuldades em geral. Então, se nós não reencarnássemos, como poderíamos viver experiências físicas que nos trazem sofrimento? O próprio Cristo diz, na vida tereis aflições. Mas se Ele propõe vida, e vida em abundância, para que atravessar aflições? Senão para valer-nos de elementos externos que nos auxiliem no processo de depuração e de autotransformação. E aí tudo vai passando a ter um pouco mais de sentido. Chega uma no atendimento fraterno e me diz, eu estou com 50 anos, ainda não consegui casar. Por que eu tenho que viver essa prova? Nós não responderemos aquilo que não sabemos, mas ela pode te ajudar a dar o valor do matrimônio. E às vezes a falta me ajuda e me auxilia a compreender o valor que eu não valorizei ontem. Vá a uma penitenciária e pergunte aos internos o que é mais importante para eles. Muitos responderão liberdade. Às vezes é a privação da liberdade que me dará o justo valor da liberdade da qual eu não soube bem usar. Assim, a existência física. Qual o valor da minha existência? Então, isso vai me ajudando a compreender a expiação. Porque o objetivo, diferentemente do que acreditavam, os clérigos da Idade Média, não é simplesmente o sofrimento que nos leva à transformação. Se sofrimento nos levasse à transformação, umbral era lugar de felicidade. Porque ali é lugar de muito sofrimento. Não é o sofrimento. É quantos esses elementos externos me levam à reflexão, a pensar e a me transformar com isso. Ora, como é que o indivíduo, na sua transformação, se torna paciente? Não é vivendo situações onde a paciência possa aflorar. Se ele viver apenas em situações onde ele não precisa se esforçar para ser paciente, como ele vai se tornar paciente? Não vai. Como é que o eremita, ele evolui se ele se isola? Ele precisa viver em sociedade. E a lei de sociedade é brilhante. Porque hoje nós encontramos pessoas que optam em cuidar de cachorros e de gatos. Porque pessoas dão trabalho, pessoas fazem sofrer. Pessoas magoam, pessoas machucam. Não interessa a posição, pode ser esposa, esposa, filho, filha, sogro, sogra, vizinho. Faz parte da natureza. Mas é tão bom viver com pessoas.
É tão bom, porque isso faz parte da depuração. Hoje, o Rio de Janeiro está criando um novo nicho para a advocacia. Advogados começam a se especializar em testamentos de tutoria de animais. Socialites, pessoas ricas que optaram em não ter filhos, envelheceram com seus esposos, seus cônjuges, um desencarna, fica só, e então resolve deixar o apartamento no Leblon, em Copacabana, para o seu Yorkshire. E aí nomeia como tutor do Yorkshire a manicure, a cuidadora, que lhe fazia companhia, porque ela era só. E se transformou em uma amiga. E de repente nós perdemos a capacidade, porque fugimos da expiação. Sócrates já dizia que é o contato com o outro que nos auxilia no autoconhecimento, porque o outro é sempre um espelho para nós. Ele falava: quando eu pergunto ao outro, eu quero saber mais de mim mesmo do que do outro. Refletindo sobre o seu processo de maiêutica e de ironia. Ele não perguntava a Eutífron, ele não perguntava a Trasímaco, ele não perguntava a Céfalo, ele não perguntava a Polemarco, na perspectiva de conhecer o Tífron, da perspectiva de conhecer Polemarco, Céfalo, mas na perspectiva de se autoconhecer. E quando eu vivo em família, sem os filhos eu tenho dificuldade de me conhecer. Mas os filhos sem os pais também têm um processo aí atabalhoado no autoconhecimento. Precisamos uns dos outros para isso. E então, os espíritos completam a ideia da destinação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Trazendo-nos uma perspectiva de justo muito mais profunda. Porque quando nós olhamos a ideia da unicidade da vida e buscamos o inferno pagão ou o inferno cristão, é altamente injusto. Alguém que não teve tempo de se aperfeiçoar, ser condenado à eternidade de sofrimento. Ou alguém que não fez o bem, ser agraciado com a eternidade das alegrias celestiais. Mas no momento em que eu tenho múltiplas existências, múltiplas experiências externas que vão me ajudando a transformar por dentro, aí eu encontro justiça. Aí Deus passa a ser justo pelas oportunidades que dá. Kardec faz uma comparação interessante em um livro dos Espíritos, fazendo-nos pensar o seguinte: imagina um trabalhador que recebe do seu empregador um serviço. Ele começa trabalhando às 8 da manhã. Às 18 horas, ao fim da jornada, não conseguiu completar o serviço. Se o seu empregador é injusto, ele diz: não completaste o serviço, estás demitido. Se ele é justo, ele diz: amanhã às 8 horas, as portas da empresa estarão abertas para você concluir o que não terminou. Então Deus é justo, permitindo-nos essa continuidade. A morte do corpo físico faz parte do processo. Imaginem alguém que está conduzindo um carro. O carro não funciona mais. E ele deseja sair de Imperatriz a Brasília. Mas ele consegue chegar a Palmas.
E lá em Palmas, o carro não funciona mais, não presta mais, deu perda total. Ele vai ficar dentro do carro ou ele sai do carro? Ele sai do carro para completar a viagem de outro jeito, em outro veículo. A reencarnação é a oportunidade da alma, o condutor, deixar um carro velho e conduzir um outro veículo, mas continuar a sua viagem da origem à destinação. Porque o importante é chegar no destino com que veículo não me interessa. Tem gente que quer só Ferrari. Por quê? Porque está mais preocupado com o corpo, com o veículo, do que com o condutor. Alguém que conduz uma Ferrari e ela começa a pegar fogo, fica dentro dela, ou resolve sair. Se ele sai, é porque ele entende que ele é mais importante do que a Ferrari. Tolo é aquele que não percebe que é mais importante do que o veículo físico. Aí ele cuida do corpo, lustra, ajeita o cabelo, enfeita. Entretanto, ele esquece de cuidar de si mesmo. Ele gasta todo o dinheiro com o carro, mas não compra o remédio que o médico passou. E aí ele morre e o carro fica. Essa pessoa seria classificada como sábia ou como tola? Então nós vivemos a tolice do materialismo. E o materialismo nos faz crer que os elementos da personalidade, a imagem, são mais importantes do que o próprio ator, a máscara da personagem. Porque isso que vocês estão olhando é apenas uma máscara. Eu, espírito, não sou assim. Nem conheço a forma espiritual. É só máscara. E de repente a máscara é importante demais para mim. Então, como a transformação é impossível usando uma máscara só, vamos trocando de máscara. Vamos trocando de corpos físicos. Uma encarnação com o corpo de Deus grego. Vamos trazer uma encarnação barrigudinho, né? Feinho, aleijadinho, para compreendermos que o importante, barrigudinho não tem nada a ver, viu? Para que eu comece a perceber que para além da existência existe uma essência que precisa fazer um movimento, uma grande viagem em direção a Deus. A existência é o veículo. E esses veículos precisam ser trocados ao longo da vida. Até o grande encontro definitivo com o Pai. E aí Kardec questiona: essa é uma pergunta interessante. Para você que está nos acompanhando, eu vou repetir a pergunta. A questão 167, ela contempla os espíritos missionários? E a resposta é sim. Primeiro, é preciso compreender o que é missão. Talvez aí esteja o início de uma boa discussão. Os espíritos, eles se dedicam ao estudo das missões e nos lembram oportunamente que todos nós temos missões a cumprir.
e chegam a dizer textualmente que a paternidade é uma missão. Que a maternidade é uma missão. Mas eles dividem a missão num sentido lato, onde se inclui a mãe e o pai, onde se inclui o trabalho profissional, o médico cumprindo e exercendo a missão de salvar vidas, o educador de educar, da missão no sentido estrito da palavra, daqueles que exercem, conforme desígnios de Deus, ações transformadoras no mundo. Mas espíritos que não são puros também exercem missões. Francisco Cândido Xavier, eu o classificaria na segunda ordem dos espíritos. Ainda precisa reencarnar. É missionário. Os espíritos dizem que apenas os espíritos puros não precisam mais reencarnar. Os missionários precisam. A não ser que a sua missão é em razão da própria pureza. Mas se não é, a reencarnação é necessária. Essa talvez seja uma das mais belas lições da vida. O quanto nós nos doamos para fazer o que temos que fazer. E a gente poderia começar pelas coisas mais simples. Vai lavar uma louça, lave bem feito. Mas lave de tal forma que seja a melhor forma de lavar que você já lavou. Vai varrer uma casa, varra bem varrido. Mas se você for mãe, eduque da melhor forma possível. Faça o seu melhor. O seu melhor não é o perfeito, ainda não é. Exatamente. Exatamente. E aí a gente percebe que todos nós temos um espectro de possibilidades dentro do nível evolutivo em que nós nos encontramos. Vamos imaginar, dentro da perspectiva da perfeição, essa reflexão que nos foi trazida. No meu nível evolutivo, eu estou fazendo o bem no limite das minhas forças ou no limite das minhas conveniências? E como é que o ego, ele me confunde nisso? Às vezes eu poderia fazer bem mais. E às vezes eu fiz o máximo que eu poderia fazer. Encontrar isso não é fácil. O ego vai chegar e vai falar assim para o William: mas você não é o seu pai. Você não é o Chico Xavier. Você não é o Divaldo. O ego não está mentindo. A grande pergunta é: esse discurso é falacioso? Esse discurso é uma proposta de você não fazer o máximo que você pode fazer? É o discurso de me limitar às conveniências. Eu daria conta, por exemplo, de numa ofensa ficar calado. O ego vai dizer assim: mas eu não aguento, eu não consigo ficar calado.
Olha o discurso do ego. Ele vai justificando o teu erro. Ele é muito astuto. Ele é muito astuto. Mas você sabe lá dentro que daria conta de ficar calado. A tua mãe te deu uma ordem. Tu daria conta de obedecer? Ah, não, eu não dou conta, eu não guardo desaforo. Guarda. Te esforça direitinho que dá conta de botar no bolso. Dá para guardar. Então, nós podemos fazer mais do que estamos fazendo. É por isso que raríssimos são aqueles, conforme as lições de André Luiz, que chegam do outro lado na condição de completistas. Geralmente retornamos cumprindo 20%, 10% de um planejamento. Poderíamos fazer muito bem feito. A gente não faz. Eu conheço gente que chega e fala assim, eu não consigo. Mas eu tenho testemunhos nessa casa de mudanças. Gente que já chegou para mim e disse assim, eu não consigo não falar. Anos depois chegou para mim e disse assim, Fábio, eu não só consigo como eu consegui. Eu me superei. Eu me superei. Nós podemos fazer bem feito. Podemos, se quisermos. A doutrina espírita me ensinou que é possível dar saltos quânticos. Em regra, esses saltos não são dados. Em regra, as nossas evoluções são muito lentas. Mas quem lê a trilogia de Ivone do Amaral Pereira, de suas existências, ditada por Charles, e vê a vida de Ivone na sua última existência, vê um salto quântico. Que mulher extraordinária, comparada às existências passadas. E não são existências distantes. A última na Bretanha já é no século XIX, convivendo, sendo contemporânea de Kardec. É bem aí. E eu falo de existência cuja fuga é pelas portas do suicídio. E ainda assim, a alma dá um salto, porque havia um espectro de possibilidades para esse salto. É como se eu tivesse em um determinado espaço e eu consigo me movimentar no meu nível evolutivo até aqui, mas a minha conveniência é de chegar só até aqui. Mas se eu quiser, eu chego até aqui. O que eu preciso compreender é, eu não consigo fazer o que ultrapassa esse limite. Aí entra o Cristo, aí entra o Chico, mas até aqui eu dava conta de ir. Não fui porque não quis. Não fui porque não quis. Quantas pessoas desencarnam na condição de médicos e são cobrados de si mesmos no Tribunal da Consciência? Eu dava conta de fazer uma cirurgia melhor. Eu daria conta de atender mais 3 pessoas que estavam na fila. Quando deu horário, foi embora. Eu dava conta de ser um pai melhor. Dava conta. Só que eu fui só até a conveniênciazinha. Mesmo com uma possibilidade, um espectro, daria para fazer melhor. Não fiz. O que é que acontece de quem sai da origem buscando a sua destinação? Você prolonga o tempo no caminho, não é isso? Se você é capaz de rodar 1000 quilômetros por dia e roda só 300, a sua viagem não vai demorar mais? Então a minha viagem da criação à perfeição pode durar mais ou menos de acordo com o aproveitamento que eu tenho. Eu estou aproveitando? Ou estou perdendo tempo? É a reflexão que Sêneca, o grande pensador estoico romano,
contemporâneo de Públio Lentulus, estiveram juntos na mesma composição do Senado, trocou cartas com Paulo de Tarso, e que terá oportunidade em uma obra intitulada Sobre a Brevidade da Vida, de dizer: todo aquele que perde tempo, quando resolve fazer alguma coisa, coloca a culpa na vida dizendo que ela é curta demais, que ela é breve demais, porque eu só quis criar juízo aos 45 anos. Óbvio que ela ficou curta. É óbvio que ela ficou breve. Eu perdi tempo antes disso. Como nós perdemos tempo. Como nós perdemos tempo. E aí depois vem só o remorso. Um chega e diz assim: puxa, eu poderia ter estudado mais. Poderia. Não tenho dúvida. Está no espectro de possibilidades. Outro diz assim: eu poderia ter praticado mais o bem. Não, poderia mesmo. Está no espectro de possibilidades. Mas a existência, ela tem muitas ilusões. E as ilusões, elas fascinam. Elas encantam. Mas é tão bom estar aqui. Eu me sinto tão bem. Como uma substância que me entorpece. Naquele momento eu não consigo enxergar como espírita. Porque eu estou entorpecido pelo materialismo. E quando eu desperto, às vezes é tarde. Por isso o convite dessas questões é uma reflexão profunda. Sobre a reencarnação. O despertar é inexorável, todos nós iremos. O problema é, por que a viagem precisa ser tão longa? Ela poderia ser mais curta, poderia ser menos penosa, poderia ser menos difícil, poderia ser menos dolorosa. Ela não precisava ser tão dolorosa. Deus não quer o sofrimento de nenhum de nós. Deus não é masoquista, como diria Chico. Se Deus gostasse de sofrimento, não existiria analgésico. Não existiria anestesista. Deus não quer que nós soframos. O que a gente faz com amor, carinho, dedicação, não tem esse sofrimento que as pessoas têm. Quando estão chegando no momento que você está fazendo, e fica tão gostoso, quando você vê que fez uma coisa grandiosa. Está no ser da pessoa. Vou acordar assim. Então está encarando a vida. O sofrimento, nosso tempo acabou. O sofrimento, ele pode ser menor ou maior de acordo com como nós encaramos a vida. Ele vai existir. Paulo sofreu. Jesus foi preso em uma cruz vergonhosa. Ele virá. Mas Jesus soube lidar muito mais com o sofrimento do que outros que também foram crucificados. Mais de 70 mil foram crucificados por Nero. Então a gente vai aprendendo a lidar com o sofrimento. E a gente vai lidando feliz, sorrindo, alegre, cantando. Mas isso será um diálogo para a próxima terça-feira. Gratidão, Fábio, pelos estudos de hoje, por deixar essa reflexão, para nós. E aí, eu convido vocês a semana que vem continuarem conosco no capítulo 4 da pluralidade das existências e faremos a questão 168. Vamos fazer agora a nossa prece de encerramento.
Vamos então elevar o nosso pensamento ao alto, pedir a Deus, Pai de infinita bondade, a permissão para encerrar o nosso estudo do Livro dos Espíritos de hoje, agradecendo a assistência dos mentores trabalhadores desta casa, dos guias espirituais que nos assistem, que nos orientam, que nos protegem e cuidam de nós. Pensamento elevado a Jesus, nós pedimos o conforto, a paz, a harmonia e o amor que Jesus nos dedica, que ele permaneça em nossos corações, confortando, guiando e orientando cada um de nós, hoje e sempre, que assim seja.